Obrigado pela música especial. Por favor, leia Torne-se um Deus. Jeová me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Próximo. Se você quer viver junto com uma mãe vaca, você deve ser filho de uma mãe vaca. Se você quer viver junto com uma mãe cervo, você deve ser filho de uma mãe cervo. Se você quer viver junto com uma mãe águia, você deve ser filho de uma mãe águia. Se você quer viver junto com uma mãe fênix, você deve ser filho de uma fênix. Se você quer viver junto com Deus, você deve se tornar um filho de Deus. Sim. Neste momento, eu certamente vou transformá-los em deuses. Por favor, leia a palavra Deus no começo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Próximo. No começo, antes da criação do céu e da terra, antes de qualquer coisa existir, a palavra já existia. Esta palavra era Cristo, e Cristo estava com Deus. Aquele que é a palavra existia antes da criação do céu e da terra. Ele, Cristo, é Deus. Ele criou tudo o que existe, e nada existe que não tenha sido feito por ele. Sim. No começo, aquele que é a palavra já existia. Em vez de dizer no começo Deus já existia, diz a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Próximo. Pois a palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, a palavra Deus, a quem temos de prestar contas. Sim. Esta palavra Deus existia junto com Deus e igualmente criou o universo com Deus. Portanto, esta palavra Deus criou o universo e é o Deus vivo, movendo-se, todo-poderoso que pode fazer as coisas existirem e tornar as coisas inexistentes. Próximo. A palavra de Deus é viva, transbordando em poder e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra os pensamentos e até os desejos dentro de nossos corações, revelando todas as intenções. A palavra Deus está ciente de todas as pessoas. Não importa quem ou onde elas estejam. Diante do nosso Deus vivo, a palavra, tudo é como se estivesse nu e exposto. Não há um único ser criado que possa se esconder diante dos olhos da palavra Deus. Portanto, chegará o momento em que não podemos deixar de confessar tudo, total e inteiramente, diante da palavra Deus, a respeito de todas as nossas ações. Sim, porque esta palavra Deus veio em um corpo físico, ele era Cristo. E porque esta palavra Deus veio como um livro, tornou-se a Bíblia que temos hoje. Próximo. Como se tornar um Deus? Ninguém no céu, na terra ou no universo pode lutar contra esta palavra Deus, porque Ele é o Deus que criou todo o universo. Ninguém pode ousar contender com Ele. No entanto, para aqueles que recebem esta palavra Deus em seus corações, a palavra Deus entrará neles e viverá para sempre com eles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Sim, aqui diz que esta palavra Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, entrará naqueles que o aceitarem. Será como eles e viverá eternamente com eles como um corpo. Próximo. Aqueles, qualquer um, que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses. E a Escritura, a palavra Deus, não pode ser anulada. Sim, esta é a fórmula para se tornar um Deus. Na verdade, aquele que recebe a palavra Deus que criou o céu e a terra, aquele que recebe esta palavra Deus que criou todo o universo no princípio e que governa todas as coisas juntamente com o Pai, ele mesmo se tornará um Deus. Próximo. Portanto, aqueles que recebem a palavra Deus também se tornam um Deus.
O que significa que, como Deus, eles se tornam pessoas que não morrerão. Além disso, para aqueles que se tornaram um com a palavra Deus, todas as palavras que saem de sua boca não cairão no chão, mas certamente serão cumpridas. Todas as palavras de sua boca se cumprirão porque eles se tornaram um Deus. Sim. Se você recebe a palavra Deus, então você se torna um Deus. É por isso que, para as pessoas que receberam a palavra Deus e se tornaram deuses, não importa o que digam, isso certamente acontecerá. Portanto, darei exemplos de pessoas que realmente se tornaram deuses. Moisés, sozinho com seu corpo idoso, estava atacando a enorme nação egípcia. E quando ele disse, moscas, venham, como um enxame escuro de nuvens, moscas emergiram. Quando ele disse, saiam sapos, os sapos cobriram completamente todo o palácio de Faraó e não se podia nem comer por causa de todos os sapos e moscas. Além disso, quando ele disse, escuridão, venha para fora, em plena luz do dia, uma escuridão negra engolfou a terra. Se Moisés, o humano, tivesse dito, moscas, venham, as moscas apareceriam. Nenhuma única mosca apareceria. Você acredita que Moisés se tornou um Deus? É porque ele se tornou um Deus que toda a criação lhe obedeceu. Josué, você sabe bem disso. Diz que ele fez o sol parar. Se Josué gritasse, ei, sol, pare! Pare de se mexer, eu estou dizendo... O sol ficaria parado se ele fizesse isso? Não ficaria. O Sol, que é 1,3 milhão de vezes maior que a Terra, viaja mais rápido que uma bala, então ele pararia de se mover por causa dos gritos do humano Josué? No entanto, como Josué recebeu a palavra Deus do princípio e se tornou um Deus, o Sol imediatamente lhe obedeceu. Você acredita que Josué se tornou um Deus? É simples. Também Ezequiel. Porque fazia tanto tempo desde que o exército havia lutado, um osso de uma perna estava aqui, um osso de um braço estava ali e um crânio estava lá. Mas foi nessa situação que Ezequiel disse, ó ossos, que vocês se reúnam, e eles de repente começaram a se reunir. Irmãos, quando aqueles velhos ossos estavam todos espalhados entre as montanhas, campos e riachos, aproveitaria alguma coisa o humano Ezequiel dizer, ei, ossos, reúnam-se. Você acredita que Ezequiel definitivamente se tornou um Deus? Acredite, todo mundo vai ao mercado. Então, por que eu não poderia ir ao mercado? Já que todo mundo vai ao mercado, eu deveria ir também. Não é assim? É muito simples. Embora você tenha aprendido muito isso durante o grande seminário, você aprenderá de uma nova maneira. Próximo. Enoque, Moisés e Elias, que subiram ao céu, tornaram-se um com a palavra Deus. E é por isso que eles se tornaram deuses que não podem morrer e foram para o céu. Sim. Era inevitável que Enoque, Moisés e Elias subissem ao céu. Porque eles se tornaram deuses, eles devem ir para Deus. Próximo. Também aqueles que receberam a palavra Deus e depois faleceram nesta terra, Eliseu, João Batista e todos os santos através dos tempos, porque todos eles se tornaram deuses. Eles não morrerão, mas serão ressuscitados e viverão eternamente com a palavra Deus no céu. Não permita que teu santo, aqueles que se tornaram deuses, veja a corrupção. Aqueles que receberam a palavra Deus e se tornaram um Deus enquanto estavam vivos, ressuscitarão imediatamente, mesmo que morram. É por isso que pessoas como João Batista e Eliseu, que foram decapitados ou morreram de doenças, se levantarão imediatamente. É inevitável que eles também vivam juntos com a eterna palavra Deus. Assim, não permitirás que o teu santo, aqueles que se tornaram deuses, veja a corrupção. As pessoas que se tornaram deuses absolutamente não podem ver corrupção. Mesmo que morram, elas se levantarão novamente e irão para Deus. Aqueles que exploram a Bíblia. O mundo atualmente usa esta Bíblia, a palavra Deus, para ferir os outros, para ferir as pessoas que odeiam. É assim que todo mundo usa a Bíblia. Além disso, é usada para afirmar as opiniões de alguém e ameaçar os outros, e para arrecadar dinheiro para si mesmos. Não é assim?
E está escrito que tais pessoas receberão punição divina. Este não é um livro, é Deus. Por favor, continue lendo. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, Bíblia, que se alguém acrescentar alguma coisa à palavra, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro Bíblia desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Sim, muitas pessoas dividem, fatiam e cortam esta palavra da maneira que quiserem, explorando-a de acordo com as suas necessidades. No entanto, esta palavra Deus é um Deus que não pode ser manuseado por humanos. Não é uma série de letras, é Deus. É por isso que esse Deus não pode ser dividido, fatiado ou cortado de forma imprudente. Próximo. Nunca mais mencione a expressão. Esta é a mensagem pesada da qual o Senhor Jeová me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor Jeová dos exércitos, do nosso Deus. Assim diz o Senhor Jeová. Vocês dizem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso, explorando a palavra falsamente. Por isso me esquecerei de vocês, e eu os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade, a terra, que dei a vocês e a seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Sim. Diz lá que esta palavra Deus não deve ser utilizada de forma imprudente, mas se eles reunirem uma quantidade insuficiente de ofertas monetárias, eles firmemente fazem uso da palavra declarando, Deus o amaldiçoará. Além disso, se as pessoas não as ouvem, eles dizem, seja submissa e obediente a Deus com temor e tremor. Ouça as palavras do servo de Deus. É assim que todos exploram a palavra Deus para sua própria vantagem. E está escrito que tais pessoas certamente serão mortas pela punição divina. Esta palavra Deus não é algo que as pessoas possam dividir, fatiar e tirar vantagens para alcançar seus próprios objetivos. Porque todas as pessoas religiosas na terra fazem isso e está escrito que até a terra será descartada. A norma da salvação. A lei, os 10 mandamentos e a palavra do testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz da manhã da vida eterna e eles morrerão. Próximo. O testemunho de Jesus é verdadeiramente o espírito de profecia. Sim. A norma de salvação é mencionada aqui. Assim como existem as 3 condições para a vida eterna, também existem as normas de salvação que devem ser atendidas, que são: você deve obedecer à lei e à palavra do testemunho. Se o que eles dizem não estiver de acordo com essas palavras, eles não verão a luz da manhã da vida eterna e morrerão. Então, o que é a lei? A lei são os 10 mandamentos. É claro que você deve guardar os 10 mandamentos. Também, qual é a palavra do testemunho? A palavra do testemunho é o espírito de profecia. O mundo não tem ideia sobre isso. Hoje em dia, as pessoas modernas interpretam a Bíblia de maneira que quiserem, e é por causa dessas interpretações que existem tantas versões da Bíblia. Mas o livro que trouxe aqui foi publicado pela Sociedade Bíblica Britânica há 110 anos. Um inglês veio a Seul e estabeleceu a Sociedade Bíblica Britânica. E foi a pedido do povo coreano que este livro foi publicado. Como os humanos ainda não o haviam adulterado, este livro está próximo da versão original, do idioma original. Assim, o Hangul, letras coreanas, usada aqui não é apenas Hangul moderno comum. É escrito usando os antigos caracteres Hangul que foram originalmente criados pelo rei Sejong o Grande. E você tem que ser proficiente em chinês para poder lê-lo. Por estar repleto de caracteres chineses, não é qualquer um que pode lê-lo, e aqui diz exatamente: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vou explicar um pouco mais facilmente. Existem 3 Bíblias neste mundo. O mundo pensa que apenas esta Bíblia existe e eles constantemente a carregam e lutam por ela, mas Enoque, Noé, Abraão ou Elias sequer tiveram um vislumbre desse tipo de Bíblia. E, no entanto, eles viveram uma vida mais santa do que nós e depois ascenderam. Então, já que essa Bíblia não existia, como essas pessoas conseguiram ascender? São pessoas que leem a primeira Bíblia. O que é a primeira Bíblia?
É a Bíblia que foi escrita pessoalmente pelas próprias mãos de Deus em toda a criação, em todo o universo. É por isso que diz em Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Desde o início da criação, ninguém jamais viu Deus. Mas diz que você certamente encontraria Deus em meio à criação. No entanto, à medida que a humanidade se tornou grandemente cega, surda e degenerada, tornou-se também incapaz de ler a primeira Bíblia escrita pessoalmente por Deus. Como os humanos eram tão deploráveis e lamentáveis, Deus escreveu a Bíblia em letras pedindo-nos para lê-la e chegar a um pouco de entendimento. Esta foi a segunda Bíblia que ele nos deu. Isto é o que Moisés foi instruído a registrar 3.600 anos atrás e o que foi escrito pelos profetas para se tornar o livro de 66 volumes que existe hoje. Mas as pessoas são incapazes de entender até mesmo isso e todos estão ocupados explorando isso para sua própria vantagem. Portanto, o espírito de profecia é o que foi dado como uma reinterpretação da Bíblia. É a terceira Bíblia. Ninguém sabe que existem 3 Bíblias neste mundo. Eles apenas carregam por aí este livro e brigam constantemente entre si. Esta Bíblia foi adulterada pelo demônio e pelos humanos e atualmente está ilegível. A menos que o autor original desça e interprete para nós, não há como conhecer esta Bíblia. Então, como a terceira Bíblia veio a existir? Por favor, continue lendo. Cerca de 180 anos atrás, em 1844, o Espírito Santo de Deus veio sobre uma menina de 17 anos chamada White, que frequentava uma igreja metodista protestante nos Estados Unidos, e disse a ela: a Igreja de Deus deve guardar os 10 mandamentos. E os santos que vão para Deus só podem ascender ao céu quando vivem como Jesus. Mais de 50.000 páginas dessas palavras foram dadas. E essas lições são a terceira Bíblia, o livro de O Espírito de Profecia. Sim. Por sermos tão incapazes de entender a Bíblia, este espírito de profecia, a terceira Bíblia, nos foi dada novamente. E foi recebido por uma jovem protestante de 17 anos que frequentava uma igreja metodista na América. Seu nome era originalmente Ellen Gold Harmon, mas ao se casar, ela adotou o sobrenome do marido e se tornou Ellen G. White. É uma perda de tempo mergulhar nisso, então vamos parar por aqui. O Espírito Santo veio sobre essa mulher chamada White e disse: a Igreja de Deus deve guardar os 10 mandamentos. Esta menina estava guardando o domingo. No entanto, os santos que vão para Deus só podem ascender ao céu quando vivem como Jesus. Ela recebeu esta nova terceira Bíblia. E assim, dentro deste livro estavam todos os ensinamentos sobre a dieta daqueles que subirão ao céu, sobre o que comer, como dormir e como viver a vida de um santo. Em seguida, você deve se tornar um pequeno Jesus que vive a mesma vida que Jesus. E dentro dessas 50.000 páginas estavam os ensinamentos do amor de Deus, o Pai. O mundo atualmente pensa em Deus Pai como um ser aterrorizante que encara as pessoas com olhos de fogo enquanto ele as julga e mata, e como um Deus que tem a intenção de queimar humanos até a morte em fogo sulfúrico. Mas aqui está escrito em profundidade que Deus Pai nos ama com um amor maior que o amor de Jesus. E então, você está orgulhoso de Deus? Você não se tornou um com Ele? Você não se tornou um amigo dele? Você entrou em um terno relacionamento de pai e filho com Ele. Esta é a luz que emergiu do espírito de profecia. Se não fosse pela terceira Bíblia, todos vocês estariam tremendo de medo de Deus e teriam morrido simplesmente invocando Jesus. Além disso, os humanos são de uma linhagem. Eles são uma família sem racismo ou denominação. Estas são as 50.000 páginas de palavras preciosas que foram dadas a você para que você, sem dúvida, ascendesse ao céu. Portanto, viver de acordo com as palavras da lei e do testemunho, que são as palavras de os 10 mandamentos e o espírito de profecia, é o padrão de salvação. Vocês entendem? É por isso que Jesus disse que nos últimos dias da terra será como nos dias de Noé. Naquela época, todos os 5 ou 6 bilhões de pessoas morreram e apenas 8 pessoas sobreviveram. Será como nos dias de Noé. Todos vão morrer. Isso significa que haverá apenas algumas pessoas que alcançarão o padrão de salvação. Até mesmo nós reunidos aqui somos um grande número. Alcancei um sucesso incrivelmente grande. E assim,
Não há Bíblia maior do que esta. Termina com esta terceira Bíblia. Foi originalmente dada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas a Igreja Adventista tornou-se corrupta e jogou tudo fora, dizendo que não precisava. Eles mandaram Ellen G. White para o exílio na Austrália. E como eles seguiram o demônio, vocês acabaram ganhando a sorte grande. Parabéns! A Bíblia não é um livro para ser estudado. Por favor, continue lendo. A Bíblia não é um livro normal. É a palavra Deus do princípio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós como o unigênito Cristo do Pai. Também, o Verbo se tornou um livro e veio a mim. E é a Bíblia. Sim. Absolutamente não a vejo como um livro. Está entendido? Próximo. Portanto, a Bíblia não é algo para as pessoas estudarem. É a palavra Deus do princípio que as pessoas deveriam aprender. Sim, a Bíblia absolutamente não é algo para ser estudado. Atualmente, não dizem todos que estudam a Bíblia. As escolas de teologia dizem que estudam a Bíblia. Os pastores também dizem que estudam a Bíblia, mas você não deve fazer isso. Quem é que pode estudar Deus? Próximo. Como os humanos são preguiçosos hoje em dia, professando desenfreadamente estudar a Bíblia. A Bíblia não é objeto de estudo, como se fosse alguma planta ou inseto. A Bíblia não é objeto de pesquisa, como se fosse uma planta ou inseto. Como Deus pode ser estudado? Próximo. A Bíblia é o grande Deus que criou o céu e a terra no princípio. Então, quem pode ousar professar que estudam? Tais pessoas perecerão por sua blasfêmia. Assim como nos dias de Noé, todos aqueles que estudaram a Bíblia perecerão sem deixar uma semente. Então, como a Bíblia deve ser aprendida? A maneira de aprender a Bíblia. Aqueles que desejam sinceramente aprender a Bíblia não devem abrir suas páginas descuidadamente, com abandono impensado. Primeiro, com a Bíblia diante deles, eles devem se ajoelhar e orar fervorosamente como Samuel fez. Ó Jeová, por favor, fale, eu obedecerei. E somente quando seus corações estiverem preparados de maneira sagrada, eles devem abrir a Bíblia, receber seus ensinamentos e obedecer implicitamente. É assim que sempre aprendi a Bíblia e como tenho ensinado ao mundo o que aprendi. Sim. Porque esta Bíblia é o grande Deus que criou o universo, ela absolutamente não deve ser aberta de forma imprudente. Qualquer pessoa que tenha um coração sincero de realmente querer aprender com esta Bíblia deve colocá-la diante de si, ajoelhar-se diante dela e orar como Samuel fez. Ó Jeová, por favor, fale, eu obedecerei. Somente quando seu coração tiver sido preparado de maneira sagrada, assim você deve abri-la. Você realmente não deve abri-la sem pensar. Se você fizer isso, como eu digo, então esta Bíblia, a palavra de Deus, irá ensiná-lo pessoalmente. Foi assim que aprendi a Bíblia. E o que eu aprendi, ensinei ao mundo. Próximo. Sou uma pessoa que nem entrou pela porta dos fundos de uma escola de teologia. Eu sou uma pessoa ignorante que nem frequentou nenhuma escola no mundo. No entanto, meus amigos que frequentaram universidades renomadas e que ocupam cargos de destaque no país e na sociedade dizem que sou bem educado. Sou elogiado assim porque aprendi com a palavra a Deus, que criou o céu e a terra e que possui sabedoria e conhecimento infinitos. Sim. Como você bem sabe, eu nem fui à porta dos fundos de uma escola de teologia. E eu nem frequentei uma escola regular. Eu sou uma pessoa ignorante. Mas meus amigos que se formaram nas melhores universidades dizem que sou bem educado. Por quê? Eu aprendi com a palavra Deus, que criou o universo. Por isso que eles não podem deixar de dizer essas coisas. Próximo. Na década de 1970, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu estava criando meus 3 filhos em um vale remoto na montanha de Jiri, enquanto trabalhava na agricultura. E todas as madrugadas recebia aulas particulares de 3 a 5 horas por dia. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Auxiliador Espírito Santo de Deus se tornou meu tutor pessoal e me fez o filho que hoje sou. Sim. Na Bíblia, Jesus afirmou claramente, o Auxiliador, na verdade o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Ele ensinará todos os segredos e revelações do céu e da terra. Esta é a escritura que veio sobre mim. Como eu estava criando meus 3 filhos em um vale remoto da montanha Jiri,
Todas as madrugadas eu recebia aulas particulares de 3 a 5 horas por dia. É por isso que fui capaz de ir ao mundo com confiança e ensinar o que aprendi. Próximo. Se você pesquisar através da história da humanidade, a história da Terra, entre as pessoas que gloriosamente cumpriram a santa providência de Deus em todas as épocas, já houve uma única pessoa que cumpriu a providência de Deus aprendendo de uma escola de teologia humana ou de um professor humano? Tente pesquisar. Sim. Ao longo dos milhares de anos de história, entre as pessoas que cumpriram a grande providência de Deus e mudaram o mundo, de qual escola de teologia eles vieram? Por favor, continue lendo. De que escola de teologia Enoque veio? De qual escola de teologia Noé veio? De qual escola de teologia Elias veio? De qual escola de teologia João Batista veio? De qual escola de teologia veio Jesus? Antes de sair para salvar o mundo, todos eles receberam orientação pessoal diretamente de Deus, no campo e nas montanhas. Sim. Há alguém aqui que veio de escolas de teologia? Os homens de Deus que cumpriram a gloriosa providência de Deus não vieram das escolas de teologia ou mundanas. O Deus auxiliador, o seu Deus, virá a você e lhe ensinará todas as coisas. Eles aprenderam tudo com esta palavra Deus e então cumpriram a grande providência de Deus antes de deixar este mundo. Isso está correto? Hoje em dia eles dizem que você não pode alcançar uma posição de liderança na igreja a menos que você tenha se formado em uma escola de teologia, mas nunca houve um caso em que Deus usou uma pessoa que veio de uma escola de teologia. Próximo. Então, nos últimos dias dessa terra, quando a população está no auge, onde o pecado é mais prevalente nos últimos dias da terra, por que Deus não poderia enviar um Salvador mais uma vez? Como poderia o Deus que enviou um homem de Deus em todas as épocas para salvar o mundo não enviar um filho que ele preparou? Nos últimos dias desta terra, em uma época em que a população está no auge e o pecado é mais prevalente, ele definitivamente o enviará, não é? Por favor, continue lendo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando Deus certamente realizar sua providência, Ele fará primeiro um anúncio público por meio de seu profeta. Vou fazer esse trabalho, eu vou julgar, eu vou salvar. Depois disso, ele o faz, não há nenhum exemplo de ser vago e secretamente fazer algo. Ele o expõe completamente e deixa o universo inteiro saber. É por isso que lá diz, certamente o Senhor Jeová não faz nada sem antes revelar o seu conselho secreto aos seus servos, os profetas. Próximo. Pouco antes do julgamento final da terra, Deus certamente enviará o Filho que ele preparou pessoalmente para realizar a salvação. Só então o mundo acabará. Você acredita que será assim? Antes de terminar, Deus certamente concederá sua graça final. Próximo. Está escrito que há apenas um Deus, um Senhor e uma fé. Então, por que tantas denominações formadas no mundo? É porque os humanos deixam Deus de lado e, enquanto se sentam entre si, professando estudar a Bíblia, eles criam suas doutrinas. É por isso que tantas denominações se formaram. Se tivéssemos aprendido a Bíblia diretamente de Deus, como nossos predecessores de fé e como Jesus, então o mundo inteiro teria apenas uma denominação. Consequentemente, não haveria denominações lutando entre si. O mundo inteiro seria uma irmandade e uma família feliz. Se há um Deus, um Jesus e uma fé, então o que dizer das denominações? Deve haver apenas uma denominação. Então, por que existem tantas denominações mordendo e dilacerando umas às outras? Este é o resultado de humanos ineptos sentados ali professando estudar a Bíblia e fazer doutrinas. Deus nunca deu tais doutrinas. É por isso que tantas denominações se formaram que mordem, dilaceram e lutam entre si. Então, como estamos vivendo atualmente? Por favor, continue lendo. Aqui temos irmãos reunidos de 10 países: Estados Unidos, Japão, Coreia, Brasil, Filipinas, Rússia, Uzbequistão, Taiwan, Dinamarca e China, tendo se tornado uma família. Eles vivem felizes juntos como irmãos, irmãs, tios e tias. Onde há uma barreira linguística, com sorrisos nos olhos, servimos uns aos outros, amando e vivendo como irmãos de verdade. Esta não é outra senão a verdadeira igreja estabelecida por Deus. Irmãos de 10 países se reuniram aqui, mas não há luta.
Eles são todos irmãos, mais velhos e mais novos, tios e tias, não é assim? Esta não é outra senão a verdadeira Igreja de Deus. Dez nações se reuniram aqui e, quando há uma barreira linguística, elas sorriem calorosamente umas para as outras, expressando seu amor com os olhos. Eles expressam seu amor servindo e ajudando uns aos outros, então não há briga alguma. E nenhum tradutor é necessário. Você pode conhecer o coração um do outro apenas olhando um para o outro. Mas no mundo, os cidadãos do mesmo país lutam ferozmente entre si. Você acredita que viver feliz assim é realmente o que a verdadeira igreja é? Por favor, continue lendo. Mas as emissoras coreanas estão relatando que Doal Nara, que vive tão feliz como uma família, está confinando e forçando as pessoas a trabalhar e que detém pessoas confiscando seus passaportes. E abusam de seus filhos com o trabalho forçado enquanto lhes negam educação. Não só isso, eles mataram 5 crianças pequenas e os dedicaram como oferta de sacrifício. Como poderia qualquer pessoa que se preze fazer tais acusações? Não importa como você conforte e console os enlutados. Não há como superar sua dor, mas vomitar essas coisas. De fato, se eles são humanos, então eles deveriam viver como humanos. Sim. Hoje em dia, todas as emissoras coreanas estão clamando que eles confinam pessoas, confiscam seus passaportes e as forçam a trabalhar. Eles nem educam seus filhos. Tudo o que eles fazem é espancá-los severamente e impor trabalho forçado sobre eles. Eles até mataram 5 crianças e as transformaram em ofertas de sacrifício. Irmãos, qualquer humano que se preze pode dizer tais coisas. É por isso que as emissoras de TV de hoje serão totalmente aniquiladas. Se eles são humanos, então devem viver como humanos. Essas emissoras falsas não são humanos. E então, quando perguntamos a esses produtores por que você está transmitindo essas bobagens ridículas, a resposta deles é: fizemos isso porque informantes que escaparam de lá nos relataram. Se for esse o caso, eles devem vir pessoalmente aqui e verificar por si mesmos. Tudo bem ouvir apenas um lado e depois transmiti-lo sem nem mesmo verificar? Eles deveriam vir pessoalmente aqui, permanecer por alguns dias, um mês e verificar por si mesmos primeiro. Então, quem são os que escaparam? Por favor, continue lendo. São pessoas que fizeram coisas impróprias para o santo de Doal Nara e, sem nenhuma consciência abalada ou vergonha, partiram por iniciativa própria. Sim, muito menos ter que fugir daqui. Doal Nara pagou integralmente a passagem de avião e as despesas de viagem. Alguns quase não deram nenhuma oferta. E, no entanto, eles são presunçosos o suficiente para dizer: compre passagens de avião para mim e minha família. Mas, ainda assim, pagamos integralmente a passagem aérea e outras despesas e damos a elas vários milhares de dólares extras antes de despedi-las. Mas, então, eles mentem e dizem que escaparam daqui. É isto uma prisão que eles teriam que escapar daqui? O que diz aqui sobre as pessoas que afirmaram ter escapado? São pessoas que fizeram coisas impróprias para o santo de Doal Nara e, sem nenhuma consciência abalada ou vergonha, partiram por iniciativa própria. Isso é correto? Ninguém os perseguiu. Eles partiram daqui por iniciativa própria porque perderam todo o senso de vergonha. E outros continuamente se comportavam mal, não importava como fossem admoestados, e assim não tínhamos outra alternativa senão mandá-los embora. E assim são eles os que saíram e contaram aos produtores mentiras tão ultrajantes. Próximo. Observá-los sentados lá sendo entrevistados pelo repórter, não importa o quanto suas vozes sejam distorcidas, é obviamente reconhecível. Por quê? Porque nós moramos juntos. E, no entanto, sem confirmar os rumores infundados vindos de tais pessoas, os produtores transmitiram isso para o mundo. Eles se sentam na frente do diretor e dizem com suas vozes distorcidas: "Ah, que lugar terrível!" Mas todos podemos saber quem é. São todas pessoas que fizeram coisas muito perversas aqui. Já que todos estão reunidos aqui, levante a mão se você já viu alguém que queria sair sendo detido à força. Se você já nos viu trancando o portão principal e confinando as pessoas. Nós nunca seguramos uma pessoa que queria sair. Centenas de pessoas vieram e foram daqui. Ainda hoje, se você pretende sair daqui, pode ir a qualquer momento. E você também pode vir aqui se quiser. Isso está correto? Por favor, leia Doal Nara de Liberdade e Felicidade. Tivemos convidados ilustres visitando e hospedados aqui.
O presidente e a esposa de uma proeminente empresa de mídia de notícias na Coreia tiveram tempo para ficar conosco por mais de 10 dias. Eles compareceram ao nosso alegre concerto ao ar livre, cantaram músicas e passaram um tempo muito agradável aqui. E eles continuam publicando artigos sobre como Doalnar é bonita. Sim, este não é um lugar que está fechado ao público. Qualquer pessoa pode visitar para descanso ou recreação. Certamente não impedimos que pessoas de fora visitem. O que diz aqui? O presidente e a esposa de uma proeminente empresa de mídia de notícias na Coreia vieram aqui e não cantaram juntos conosco quando cantávamos alegremente em nosso show ao ar livre. E ao retornar, eles continuamente postavam artigos sobre como Doalnar é um belo país. Porque ele gosta de nós. Apesar de sua agenda lotada, ele arrumou tempo para passar mais de 10 dias aqui. Próximo. Além disso, o presidente da Associação Coreana de Jornalistas visitou várias filiais da Doalnar na Coreia e até nossa filial no Brasil durante 20 dias. E ao longo dessa sua estada, ele mergulhou no rio e nadou conosco. E ao retornar, ele continua a postar artigos sobre Doalnar na mídia nacional e internacional. Sim. Os jornalistas não são perspicazes, eles são excepcionalmente observadores. No entanto, o presidente da Associação de Jornalistas passou mais de 20 dias visitando nossas filiais na Coreia e ele também veio até o Novo Paraíso aqui no Brasil e até nadou comigo. E ao retornar, ele continua a postar artigos nacional e internacionalmente sobre o quão bom é este lugar. No entanto, esses canalhas vão e ouvem incondicionalmente as palavras de informantes mentirosos e então eles dizem coisas indescritíveis sobre nós sem qualquer verificação de fatos. Assim está escrito que o Deus do céu certamente julgará aqueles que representam a verdade como falsa. Por favor, continue lendo. Qualquer um na mídia que queira limpar a cabeça ao escrever é mais do que bem-vindo para vir aqui e relaxar a qualquer momento. É assim que é este lugar. Isso significa que qualquer jornalista que está cansado e precisa de uma pausa para escrever é sempre bem-vindo aqui para descansar. Próximo. Nós até forneceremos uma casa inteira para eles relaxarem confortavelmente, sem nenhum custo. Nós até forneceremos uma casa inteira para eles relaxarem confortavelmente, sem nenhum custo. Próximo. Mas eles dizem que este lugar retém pessoas e os obriga a trabalhar. O absurdo nos deixa sem palavras. Olhe para os rostos das pessoas reunidas aqui. São rostos de pessoas submetidas a trabalhos forçados? Então as pessoas aqui reunidas começam a dançar sempre que têm a chance. Mas as pessoas que estão sujeitas ao confinamento e ao trabalho forçado podem fazer isso? É tão ilógico. Próximo. O pecado de representar falsamente o verdadeiro Deus como mal, um demônio, impedindo assim inúmeras pessoas de irem a esse Deus, resultando em sua morte. É o pior crime de assassinato que supera qualquer outro crime. Portanto, o verdadeiro Deus aparecerá pessoalmente e com punição divina. Ele certamente matará esses assassinos. Agora chegou a hora. Sim. É um pecado imperdoável propagar falsamente o Deus verdadeiro como sendo um demônio enganoso. De modo que quando inúmeras almas deveriam estar indo para o Deus verdadeiro e recebendo a salvação, elas são incapazes por causa da desinformação. Em vez disso, todos eles se perdem e se debandam para fora e acabam morrendo. Você percebe o quão gravemente homicida é este crime? É um pecado que mata bilhões de pessoas. Não há como receber perdão por isso. Certamente, eles devem ser aniquilados. Não importa como você olhe para isso, eles estão fazendo apenas o que merece a morte. Como eles pisotearam os verdadeiros filhos e filhas, os príncipes e princesas que foram gerados por Deus, o grande rei do universo. Como eles tão vergonhosamente pisotearam sobre aqueles que são as noivas, as imperatrizes de Jeová dos Exércitos. Através de suas falsas acusações, eles também expulsaram o Filho, que é igual a Deus Pai, matando o Filho que veio à Terra, e sua falsa propagação impediu a humanidade de ir a Deus e resultou em sua morte. Este é o maior crime sem precedentes desde o início da criação. Certamente, eles devem ser aniquilados. Próximo. Com os seus olhos, você olhará claramente como são castigados aqueles que apenas praticam a maldade. Você verá claramente com seus próprios olhos. Assim como está escrito, você os verá claramente morrer pela punição divina.
Considero o festival de ontem como o último. Um novo julgamento começará. Próximo. A destruição virá sobre eles de repente, e de modo nenhum escaparão. Aos nossos pais reais celestiais que fizeram nossa Doalnara transcender todos os países, denominações e raças, para viverem felizes como irmãos reais e uma família do céu, rendemos eterna gratidão, adoração e glória para todos sempre. Amém. Amém. Esta nação feliz é o paraíso. Estrangeiros que não entendem a língua um do outro se amam tão calorosamente. É esse o amor dos humanos do mundo? É o amor dado pelo Deus do céu. Por último, o que essas pessoas desumanas dizem? Saksang Myongho de Doalnara professa ser Deus. Não é assim? Eles dizem que eu afirmo ser Deus. É porque eu sou Deus que eu digo que sou Deus. Seria errado e merecedor de ridículo alguém que não é Deus dizer que é Deus. Mas se Deus vem e diz que Ele é Deus, então o que há de errado com isso? Qual o problema de uma pessoa dizer que é uma pessoa? Uma pessoa deve dizer que é um porco? Eu sou um porco. Isso seria absurdo. É por isso que não há comunicação com esses porcos fecais. Então, vocês se tornaram deuses nesta hora? Ao aceitar a palavra Deus do princípio, Moisés se tornou um Deus, Josué se tornou um Deus, Ezequiel se tornou um Deus, João Batista se tornou um Deus e eu também me tornei um Deus. Irmãos, todos vocês se tornaram deuses? Parabéns! Por favor, leia Salmos 2:7. Jeová me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sim, Jeová Deus vem e diz, você é meu filho. Meu porco? Você é meu filho, minha descendência. Hoje eu te gerei. Por isso somos deuses. Então, se uma vaca gera um bezerro, esse bezerro é um porco? Se uma vaca gera um bezerro, então é uma vaca. Se um humano gera um humano, então ele é um humano e Deus está dizendo que ele gerou você. Então, se você não é Deus, então o que você é? Parabéns por se tornar um Deus. Nesta hora, todos vocês nasceram como deuses. Quem os gerou como deuses? Fui eu. É por isso que me chamam de Mãe Real. Eu já disse para você me chamar de Mãe Real? Você percebeu que eu sou aquele que o gerou. É por isso que você se refere a mim como Mãe Real. É um acerto feito no céu. Somos verdadeiramente gratos ao nosso Deus, aos nossos pais verdadeiros, ao nosso Pai Real e Mãe Real, que nos deram a luz e graça tão surpreendentemente grandes. Deuses, vamos levantar e dançar? Vamos ter uma alegre dança dos deuses. Cântico 442. 충 넘시 넘시 아하
사랑하는 아빠, 오늘 80성수 성탄절을 맞이하여 이렇게 영광스러운 하나님이 되는 대은총의 축복을 허락하신 아빠 너무너무나 감사드립니다. 아빠 80평생의 우리 엄마의 생애는 이 귀신이 절대 율법을 지킬 수 없다고 그렇게 기만하고 속여왔던 것을 다 부수시고 생애 한 걸음 한 걸음마다 율법을 완벽하게 지켜내시면서 흠도 점도 없는 생애로 완전한 승리를 하셨습니다. 아빠, 이러한 승리하신 생애로 우리는 새 생명을 얻게 되었고 우주는 부활하게 되었습니다. 우주는 영원히 숨을 쉬면서 율법을 수호하고 지키면서 살게 되었습니다. 너무너무나 감사드립니다. 오늘 또한 너희는 하나님이 되어라고 아빠, 우리를 완전한 하나님의 차원으로 완전하게 이끌어 주셔서 감사드립니다. 소가 소를 낳고 말이 말을 낳고 새가 새를 낳지 하나님이 낳으면 하나님이지. 아빠, 이 귀신이 떠드는 소리 다 짓뭉개 버리시고 완벽한 복수를 하게 해주심을 너무너무나 감사드립니다. 아빠, 감히 하나님을 대적하고 하나님을 해코지 하려고 했던 이 못된 귀신과 귀신의 시종자 그 사주를 받은 것들 우리 하나님 영광스럽게 이제는 높여주셔서 통쾌한 역사가 이제부터 시작될 수 있도록 아빠 윤호하여 주시옵소서. 인성의 사역은 다 끝났다고 이제부터 신성의 사역을 시작한 것을 저것들은 눈치도 못 챈다고 말씀해 주신 것처럼 이제부터 우리 하나님의 프로그램대로 대영광 받으실 수 있도록 하여 주옵시고 신나는 역사가 시작될 수 있도록 아빠 윤호하여 주시옵소서. 아빠, 얼마나 이 시간에 대축복의 말씀을 주셨습니까? 하나님 되는 방법을 알려주시고 구원의 표준을 알려주시고 성경 배우는 법을 알려주시고 또 나라가 얼마나 자유의 행복 넘치는 그런 나라인 것을 이 시간 알려주시면서 이 못된 것들 가짜뉴스를 퍼뜨려서 이렇게 행복하고 자유로운 이런 곳을 어떻게든지 해하려고 해파하려고 달려들었던 이것들 반드시 싹 죽일 거라고 말씀해 주신 대로 이제부터 신나게 차곡차곡 심판을 베풀 수 있도록 아빠 윤호하여 주시옵소서. 우리 엄마께 최고의 기쁨과 행복을 안겨드리는 신성의 발걸음이 이어질 수 있도록 인도해 주실 아빠께 감사드리옵고 대승리하신 우리 엄마 거룩하신 성으로 기도했습니다. 만세 부르고 마치겠습니다. Vamos concluir aplaudindo Viva 우리를 aos nossos pais reais que nos geraram como deuses inconfundíveis. Viva! 만세! Viva! 만세! Viva! Aos nossos pais reais que nos capacitaram para viver para sempre junto com os pais celestiais. Viva! 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 Parabéns!